Por que é tão difícil fazer o diagnóstico de hipertensão intracraniana idiopática? Quer saber a resposta? Quer saber um pouco mais sobre o assunto? Assista esse vídeo até o final. Sejam bem-vindos a mais um Dr. Ulisses Responde, o local onde nós selecionamos as melhores perguntas que vocês enviam aqui pelos comentários do YouTube e também lá no Instagram. Todo sábado nós fazemos uma caixinha de perguntas em que nós respondemos as perguntas que vocês nos enviam e as melhores nós selecionamos para fazer um vídeo mais longo aqui e dar todos os detalhes sobre o que vocês querem saber. E o vídeo de hoje foi inspirado na seguinte pergunta, olha só. Por que demora tanto o diagnóstico de hipertensão intracraniana idiopática? Tratei anos como enxaqueca, só descobri no líquor por acidente. Pergunta extremamente interessante. E os pacientes que têm essa doença sabem que é exatamente dessa forma. A esmagadora maioria deles trata durante anos como outras causas e só depois, lá na frente, que descobrem que na verdade é uma hipertensão intracraniana idiopática. Mas espera aí, Ulisses. Antes de tudo, antes de mais nada, explica um pouco sobre essa doença, hipertensão intracraniana idiopática, também conhecida como pseudotumor cerebral. E realmente, gente, é uma doença em que o diagnóstico às vezes demora um pouco para ser feito. E só para dar um pouco de contexto para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre a história do nome dessa doença. O primeiro nome que ela teve foi pseudotumor cerebral. E pra gente, nós médicos, pseudo significa falso. Então, pseudotumor significa falso tumor cerebral. E por que é que nós lá na antiguidade demos esse nome para essa doença? Nós demos esse nome lá atrás, por quê? Porque os pacientes com essa doença apresentavam sinais muito semelhantes a um tumor cerebral, que é dor de cabeça, perda visual, e que quando nós fazíamos os exames de imagem, nós não enxergávamos nada, não víamos um tumor. Contudo, quando você fazia o exame de líquor, você via que a pressão estava muito aumentada. Mesmo o local aonde produz o líquido, esse líquido que a gente drena na coluna, estando de tamanho normal, ou em alguns casos até menor que o esperado. Então, por isso que lá atrás nós chamávamos essa doença de pseudotumor cerebral, porque você tinha todos os sinais e sintomas de um tumor, mas nos exames de imagem não viam nada, mas no líquor mostrava um aumento da pressão. E é justamente por isso que o diagnóstico dessa doença é tão difícil até hoje em dia, gente. Principalmente porque o quadro clínico inicial da grande maioria dos pacientes é dor de cabeça que não melhora. Aí a paciente faz inicialmente exames de imagem, ressonância, tomografia e que habitualmente a gente não encontra absolutamente nenhuma alteração. E aí, por conta disso, nós médicos, principalmente os neurologistas, começam o tratamento como uma enxaqueca. E quando você tem muitos tratamentos, nós iniciamos com alguns, vemos se dá certo. Se não dá certo, você troca o tratamento. Se esse tratamento também não funciona, você dá outro tratamento e por aí vai. E aí, muitas vezes, muitas pacientes, às vezes quando já estão no terceiro, quarto tratamento ou até quarto, quinto médico, elas começam a falar, nossa, tem alguma coisa estranha, porque eu estou fazendo tratamento e não tenho resposta nenhuma. E aí é nesse momento que o neurologista ou neurocirurgião começa a pensar, será que essa paciente pode ter algo além de enxaqueca? E é aí que nós começamos a levantar a possibilidade de ser um pseudotumor cerebral. O diagnóstico do pseudotumor cerebral, gente, ele normalmente é feito realmente pelo líquor, onde nós vemos o aumento da pressão, já que nos exames de imagem a gente não enxerga nenhuma alteração. Agora, por que a gente não pede o líquor logo de cara para todas as pacientes? Porque é um exame extremamente doloroso, chato de ser feito e invasivo. Então, só justifica nós fazermos esse exame caso o paciente já tentou outros tratamentos e não teve melhora. O pseudotumor cerebral é uma doença extremamente rara e é por isso que não vem na cabeça do médico como sendo a primeira hipótese. A enxaqueca, gente, é muito mais frequente do que o pseudotumor cerebral. E nós médicos normalmente temos como primeira hipótese diagnóstica para qualquer doença, tá, gente? As doenças de maior prevalência primeiro. Nós começamos a tratar, se o paciente não tem melhora, nós vamos para a segunda
doença de maior prevalência, até chegarmos àquelas doenças extremamente raras que existem no nosso mundo. E é exatamente por isso, por ela ser uma doença rara, em que o diagnóstico é feito pelo líquor, que é um exame invasivo, que normalmente as pacientes passam anos e anos, às vezes, tratando enxaqueca sem a resposta adequada. Então, se esse foi o seu caso, você não é única nesse mundo. E dificilmente o médico vai fazer o diagnóstico de uma forma tão rápida, sem solicitar o líquor para você. Espero que esse vídeo possa ter esclarecido para você porque eventualmente o diagnóstico dessa doença é tão difícil de ser realizado. Espero que vocês tenham gostado aqui da curiosidade que a gente contou um pouquinho sobre a história dessa doença tão curiosa. Se você gostou, não se esqueça de dar seu like, compartilhar com aquelas pessoas que você acredita que vão se beneficiar dessa informação. E também não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, gente. Tem tanta coisa legal que a gente coloca aqui. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de colocar aqui, gente. Coloca a pergunta aqui no nosso comentário do YouTube. Cuidem bem do cérebro e da coluna de vocês. Fiquem com Deus e um forte abraço.